também, caso não criemos uma rede de apoio necessária, vamos envelhecer de uma forma preocupante e que podemos nos encontrar em um estágio de saúde mental em desequilíbrio, apresentando sofrimento, apresentando transtornos mentais como a depressão, que ela é um dos transtornos que mais visita o idoso hoje. E aí nós temos uma série de consequências e que são preocupantes. Entendi, Tom. E quais são os sintomas indicativos que um idoso pode estar deprimindo? Cíntia, a depressão ela é uma doença que, quando ela está associada ao envelhecimento, ela é ainda mais complexa para que os profissionais da área da saúde mental, psicólogos e os psiquiatras, eles consigam identificar. Porque o envelhecimento, ele acaba mascarando ou escondendo raízes de problemáticas que podem ali identificar que aquela pessoa ela está passando por uma crise e está desencadeando sintomas que apresentam, né, quadros depressivos. Mas eu fiz aqui uma relação dos principais sintomas e a gente pode conversar um pouquinho sobre ele. Outro ponto importante é que esses sintomas, eles são, como eu te disse, mascarados, porque nós estamos acostumados a dizer que o idoso, ele é normal ele ficar sentindo dores, é normal ele ter tristeza, é normal ele ficar irritado, é normal ele não querer conversar com ninguém, é aquele idoso rabugento, sabe? Que a gente acabou rotulando como uma normalidade e, na realidade, esses são sintomas que que estão escondendo problemas emocionais. O próprio familiar não consegue identificar porque, né, acha que é isso, ele é assim mesmo, é rabugento, né? Justamente. Então, os profissionais, existem até hoje profissionais da área da psiquiatria, eles são profissionais que se dedicam ao trato psiquiátrico dessa faixa etária. Né? Então, eles relacionam que os principais sintomas estão relacionados à tristeza profunda, à sensação de vazio, aquela sensação de vazio existencial. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que é importante. A ansiedade, ela está muito ligada também a esses sintomas depressivos. Inquietação, dores crônicas, fadiga, insônia. A gente também culturalmente acha que o idoso dorme menos e que é natural ele levantar cedo, é natural ele ter poucas horas de sono, e existem estudos que indicam que a qualidade do sono no idoso ela está diretamente ligada à saúde mental e física também, é importante. Alterações do apetite, falta de motivação e prazer. Então, esses seriam os principais sintomas que um familiar ele poderia identificar se esse idoso, se aquele momento em que ele está vivendo, se foi algo que não tem uma sequência, ele não se perdura, pontual, né? Ou que não, ele está realmente apresentando sinais, mudanças de comportamento e que devem, né, acender um sinal de alerta no familiar para que ele possa traçar linhas de investigação, e depois a gente pode falar mais sobre isso, como o familiar pode ajudar essa pessoa que apresenta alguns sinais, para que ele possa ser encaminhado para os profissionais indicados, tanto profissionais da área da psiquiatria e da psicologia, para que eles tenham um diagnóstico mais efetivo para saber se aquilo ali realmente
são sintomas que precisam de um acompanhamento profissional. E quais são as causas mais comuns, Tom, hoje da depressão em idosos? Cíntia, os estudiosos eles relacionam alguns fatores, né? Então a gente pode trazer aqui, primeiro, os fatores culturais, né? Que ele geralmente está ligado ao fato da pessoa, quando ela entra em uma idade mais avançada, que hoje a gente pode considerar a partir de 70 anos, ele já começa a olhar a sua vida e está caminhando para o fim. Então, naturalmente, ele já começa a pensar muito, a imaginar que ele não viveu 70 anos, e sim, ele está a qualquer momento próximo do fim da sua vida, então ele inverte os valores, né? Então não é mais o que eu vivi, sim o que me resta. Isso traz um abalo emocional e muitos entram em crise nesse sentido. Então os fatores, como a gente diz, fatores culturais, que além desse olhar para o restante do tempo da vida, ele percebe também a sua decadência do corpo físico, dificuldades de locomoção, de relacionamento, de interação por conta de alguma deficiência física, né? Visão, audição, então, são deficiências que vão afastando, porque às vezes ele não quer mais, ele não tem mais aquele vigor de conviver no seu círculo familiar ou social, porque ele vai encontrar essas barreiras físicas e também sensoriais. Então, esses seriam os fatores culturais, né? E temos os fatores psicológicos também, e esses especialistas eles relacionam que os fatores, psicossociais, eles estão relacionados com o luto. Então, o idoso, ao vivenciar o luto, o faz também se questionar quanto à sua existência, à sua permanência aqui, porque nesse momento, para ele, a vida também passa a não ter mais sentido. Então, o luto naquele que já tem uma idade avançada é sempre o fator de muita atenção para as pessoas próximas e para os seus familiares. A situação financeira dele, quando ele passa a experimentar uma restrição, principalmente quando ele passa a experimentar uma restrição financeira por conta do fim da sua jornada natural de trabalho, a sua redução da capacidade de produção por conta de uma doença ou de um processo de impedimento físico, né? E isso abala muito. Relações conjugais, relações interpessoais, relações com a família, a vida familiar, também são motivos que podem desencadear processos depressivos por não saber gerenciar ou não saber vivenciar aquele momento diferente, ainda mais em relações com seus familiares, quando ele passa a perceber que ele agora não é mais não está mais no topo, e sim ele inverte essa posição e identifica que ele passa a ser um problema, ele passa a ser um peso, ele passa a ser uma pessoa indesejada no seu seio familiar. Isso também desencadeia processos emocionais e que vão levar ele a quadros depressivos se não for bem amparado e tratado, né? A aposentadoria, como eu disse, quando se trata da situação financeira, o isolamento, quando ele passa a viver sozinho, e também a solidão. E a solidão, eu quero abrir um parênteses, porque ela é muito relativa, né? Às vezes o familiar, ele está presente, né, com visitas semanais, com visitas mensais, mas com ligações, né? Mas só que o familiar,
ele acha que está cumprindo o seu papel social de interação com aquele idoso. Mas o idoso não, ele se sente ainda assim só ou vivendo uma solidão, porque aquilo lá, aquelas visitas periódicas, aquelas ligações são insuficientes. E ele acaba, então, vivendo um processo de solidão, mesmo estando cercado ou recebendo visitas. É um fator muito importante para que nós possamos refletir nesse momento. Será que a minha relação com o meu idoso, ele se considera que ele está sendo bem amparado, ou ele se sente só, mesmo eu estando de alguma forma próximo? Outros fatores, Cíntias, são ligados às perdas, né? Então, quando o idoso ele vivencia perdas sequenciais, sejam de pessoas próximas, pais, irmãos, cônjuge, filhos, e essas perdas elas são de alguma forma contínuas na vida dele, também é um caminho muito, muito natural para que, quando ele não tem o preparo ou o equilíbrio emocional, ele se encontre em uma situação de depressão, né? Então, essas perdas consecutivas, elas assumem um papel bem devastador na vida do idoso. Imagino que aí ele fala, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, meus irmãos já morreram, né? De repente vem essa sensação de finitude, né? Mesmo da vida. E é uma coisa que abala mesmo bastante. E essa sensação de finitude, Cíntia, ela está muito ligado com um problema, um tema central que visita o idoso, né? Que é a perda de sentido de vida. Então, eles são sempre visitados, porque eles, né, ainda muitos de nós, não fomos preparados para envelhecer. Nós não nos preparamos mentalmente, fisicamente, para chegar a essa idade e viver a experiência do que é ser idoso, prever todos esses passos, esses movimentos naturais da vida, essas perdas, né? Tanto perda física quanto perdas de mobilidade, de capacidades. E quando chegamos em um momento, né, quando nos damos conta dessa realidade, o questionamento grande que os visitam é: para que eu vou continuar vivendo? Sim. Como se tivesse perdido os propósitos, né? Perder os propósitos. E aí é um desafio muito maior, tanto para os familiares quanto para as pessoas próximas, quando o idoso ele se encontra enredado por esse tipo de pensamento, por essas convicções, porque é uma série de fatos e acontecimentos que vão só confirmando aquilo que ele já vem pensando. Mas eu achei que eu não duraria até 60, os meus pais viveram até 50, eu já estou com quase 70, indo para 80, por que eu ainda estou vivendo? O que me resta aqui ainda? E aí ele entra em um processo de quase de autodepressão mesmo, ele vai se colocando cada vez mais para baixo, porque para ele perde o sentido. Então, a gente saber também envelhecer, que é um ponto que eu gostaria de falar hoje, se der tempo, mas para a gente poder começar a se planejar, a chegar numa finitude ou num processo mais longo da nossa vida e viver com plenitude. Legal. Então, só voltando um pouquinho, você falou aí da solidão, e eu lembrei de um atendimento que eu fiz pelo Gavi mesmo. Era uma senhora idosa e ela ligou, ela estava muito triste,
porque ela tinha feito um bolo e ela ligou para o filho, ligou para o neto e ninguém podia ir comer o bolo com ela. Todo mundo com seus compromissos e tal. E ela falava assim, minha filha, você não quer vir aqui comer? A vontade da gente até falar, me dá seu endereço aí, né? Lógico que a gente não pode. Mas para você ver assim o nível da solidão, né? Então, às vezes, para o familiar, ele não dá importância para aquilo, mas para ela, né, o fato de alguém ter ido lá, aquilo teria um valor tão grande, né? Ela fez com tanto carinho aquele bolo esperando alguém e ela se sentiu muito solitária a ponto de nos ligar, né, para querer conversar ali com alguém para relatar isso. Eu lembro que esse foi um atendimento que me tocou bastante na época. Veja. E quantos outros, né, Cíntia, não estão passando por momentos de tristeza e solidão por inúmeras situações. E assim como nós, né, que somos uma instituição que defende a vida a todo custo e desenvolvemos técnicas e estudos para poder acolher todas as faixas etárias, né, a criança, o jovem, o adulto e também o idoso. Então, esse conteúdo que nós estamos trazendo é conteúdo de estudo nosso, de nós voluntários, para que nós possamos compreender o idoso e também saber como conversar, entender as suas dores e, naturalmente, dar a ele um sentido, né? Ou despertar naquilo que já tem nele a sua permanente aqui e que ele é muito importante para todos. Tá? Sim. Aí eu tenho mais duas perguntas para te fazer, Tom, mas eu acho que até uma é complemento da outra. Então, se você quiser já responder tudo junto, que uma seria, então, como que a gente pode ajudar um familiar que a gente percebe que pode estar ali deprimindo, né, que está indo para um processo ali de tristeza muito aguçada. E a outra é como que a gente pode envelhecer com equilíbrio, com uma saúde mental aí em equilíbrio mesmo. Entendi. Cíntia, é um desafio muito grande, principalmente para os familiares, isso é natural. Por conta de uma série de questões que envolvem o núcleo familiar, naturalmente, o idoso, ele tem a sua postura, o seu jeito de agir, de pensar, e o jovem, né, o familiar mais novo, filho, ou quem quer que seja o tutor dele, quem esteja ali convivendo com ele, quer inverter esses papéis. Né? Agora a situação é dele. Então, a falta de compreensão, a falta de empatia entre o familiar e o idoso faz com que se crie um distanciamento muito grande. Porque o familiar, ele não se coloca mais em lugar do idoso, do seu parente. Ele quer exercer a sua autonomia no seu ambiente doméstico, ou agora, por ele ter assumido um papel de cuidador, né, ou de agora ele quem dá as cartas na mesa, ele acaba criando esse universo que vai distanciar cada vez mais o idoso e ele vai se enredar nesses pensamentos que vão fazer com que ele inicie um processo depressivo e quando observado, pode ser até muito tarde para que ele seja revertido. Bom, nada que seja diferente, Cíntia, assim como nós gostaríamos de ser tratados. Né? Então, primeiro, entender que aquela pessoa que está numa condição de mais idade, ela já passou por uma série de caminhos, uma série de vivências, ela tem os seus modos de agir, os seus modos de ser, e nós precisamos primeiramente respeitar, né? Assim como nós gostaríamos de ser respeitados. No segundo momento, entender a condição que esse idoso se encontra. Eu me colocar na condição dele. Será que um dia que eu tiver nessa idade, quem estiver cuidando de mim, eu gostaria que me tratasse dessa forma?
por último, entender toda a rede de atenção à saúde que esse idoso existe e que existe para esse idoso hoje na sua cidade, e buscar caminhos para que, identificado que esse idoso ele necessita de um amparo e um apoio profissional, eu vou buscar ajuda para ele, né? Talvez ele não tenha condições hoje de se locomover até uma unidade básica da saúde, a ligar em uma central de atendimento, como o Grupo Amor Vida oferece, uma central de atendimento onde a pessoa ela vai conversar com o outro, vai ser ouvida, acolhida, né? No anonimato, sem identificação de chamada. Então, existe uma série de caminhos em que o familiar ele pode despertar para essa necessidade e auxiliar esse idoso para que ele não entre nesse caminho obscuro que são de transtornos mentais. E talvez a gente pense que precisamos fazer muita coisa para amparar. E, na realidade, são coisas simples, são gestos simples que vão fazer com que, no dia a dia, o familiar ele possa demonstrar para o seu idoso a importância de que é conviver com ele, a importância que ele tem por todo o carinho e amparo que ele pôde ofertar durante a sua idade produtiva, e que agora ele também é importante. Então é como se nós tivéssemos que naturalmente dar continuidade para aquele amor que antes nós tínhamos quando estávamos na posição de ser atendidos, e que agora nós precisamos manter para que eles não entrem dentro daquela rede de pensamentos que nós já trabalhamos aqui. E esse seria um cenário onde a pessoa ela tem um idoso em casa, o que ela precisa observar, o que ela precisa fazer para poder pedir ajuda, se necessário for. E nós, né? Nós vamos chegar nesse momento. Teremos também, né? Teremos também. E estudos apontam, Cíntia, que algumas práticas e comportamentos que são adotados previamente, porque não é ruim envelhecer, né? Não é ruim envelhecer. Às vezes a gente cria uma nuvem tão escura em cima desse processo e que eu tenho relatos de pessoas que dizem que esse é o melhor momento da vida. A grande maioria se apresenta não dessa forma. Precisa ser ruim, né, Tom? Não precisa ser ruim. Mas só que tudo é construído, né, Cíntia? A gente vai plantando hoje para chegar lá na frente e poder colher. Né? E Sim. Também cheguei nessa situação, né? Cheguei nos 70, cheguei nos 80, não adquiri essas boas práticas, nada impede da gente iniciar nesse momento da nossa vida. Tá? Então, isso. Então, assim, o que esses especialistas eles trazem para a gente de informação? Primeiro que é investir em nossas relações sociais. A qualidade dessas relações sociais, seja com familiares e com amigos próximos, ela vai nos dizer como estará a nossa saúde mental lá na frente. Porque ao longo da vida, quando eu construo boas relações sociais, naturalmente vai ser refletido naquela sensação de solidão que nós não vamos encontrar nesse momento. Porque sempre vamos estar amparados por pessoas que ao longo da nossa vida a gente conquistou. Então, tanto familiares quanto amigos, investir nessas relações reduzem muitos problemas de saúde mental nos idosos.
Inclusive, existem estudos também que dizem que os idosos que possuem mais amigos, eles possuem menos doenças físicas, menos doenças mentais, menos dores crônicas. Então, é muito importante a gente investir nos nossos relacionamentos. Uhum. Participar ativamente na nossa comunidade. É um outro ponto que eles destacam e que isso, independente da nossa idade, nós temos competências, nós temos ideias, nós temos virtudes, nós temos habilidades. Então, quando eu me coloco à disposição de participar ativamente na minha comunidade, seja em organizações, organizações políticas, culturais, religiosas, associações. Então, quando eu invisto em participar dessas comunidades, eu crio vínculos. A minha mente, ela não cessa a sua produção. O meu corpo, ele não vai refletir na sua plenitude o processo de envelhecimento que naturalmente eu vivo, porque eu fico ativo, né? A minha mente está ativa. Então, participar de comunidades, principalmente nessa idade, onde é mais comum, as comunidades religiosas, é uma maravilha. Em trabalhos voluntários, né? Veja, na nossa equipe, quantos voluntários que já estão chegando, né, já estão chegando na terceira idade, já estão vivenciando a terceira idade e são pessoas fantásticas, são os pilares da nossa instituição hoje, porque sempre contribuem com a sua maturidade, com a sua inteligência, com a sua vivência, com a sua experiência. Então, não existe tempo para que já passou. Né? Não existe essa fala. A todo momento a gente tem essa capacidade. Né? Reservar um tempo para o seu autocuidado. Então, aí aqui a gente pode elencar o autocuidado, tanto físico quanto emocional. Boas práticas de alimentação, práticas saudáveis de esporte, de atividade física. Isso vai fazer com que o corpo, uma máquina, sendo bem mantida, naturalmente o corpo são, a mente também ela vai se manter sã. Adaptar o estilo de vida, ter essa resiliência para entender que o momento chegou, eu não sou mais aquela pessoa com 30, 40 anos, eu não consigo mais fazer as mesmas coisas que eu fazia. Então, começar a planejar e a entender que vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais ficar subindo em escada, eu não consigo mais subir no telhado para fazer a troca de uma telha, por exemplo. Então, porque até mesmo essas limitações fazem com que o indivíduo entre em um processo de sofrimento. E se não bem administrado, esse processo de sofrimento, ele desencadeia para um processo de depressão. Sim. Então, adaptar e planejar esse estilo de vida no futuro. Como eu quero estar e o que eu vou fazer lá nesse momento. E aí, ainda nesse sentido, é refletir no processo de envelhecimento. A gente precisa pensar, Cíntia, que nós vamos chegar lá. Né? Nós vamos chegar nesse momento e que é um processo natural e que vai me gerar uma série de questões emocionais nesse sentido. Só que, se eu inicio esse planejamento agora, o que eu vou fazer, como eu quero estar, o que eu quero ter, nós vamos construindo caminhos para que eu vivencie essa fase da minha vida da melhor maneira possível e evite, ou caso ocorra, processos que vão desencadear sintomas, doenças mentais, transtornos mentais, que eu passe por elas da melhor maneira possível. Porque é um grande mito, existe, Cíntia, que o indivíduo que vivenciou toda a sua fase
infantil, adulta, e que chegou na velhice, ele nunca vivenciou um momento de crise emocional ou um momento de estágio depressivo, ele achar que, bom, eu nunca fiquei depressivo, agora eu não vou ficar. E é um grande engano isso, porque todos nós estamos suscetíveis a vivenciar e a experienciar um momento de tristeza prolongado e que pode ser desencadeado para uma doença, né, para doenças mentais e que vão, se nós não estivermos preparados, vão fazer com que nós nos enredamos em processos depressivos e que naturalmente podem desencadear em sintomas ou de planejamento suicida ou até mesmo o desejo de findar com a própria vida. Então todos nós temos essa condição hoje de planejar o nosso envelhecimento, tudo aquilo que eu quero fazer, como eu vou fazer, né? Qual é o propósito da minha vida hoje, qual será o propósito da minha vida na minha velhice, porque nós temos o propósito de vida agora, né, enquanto seres produtivos. Mas e o meu propósito de vida quando eu já estiver em outra condição? Eu também preciso ter. Então, a perda do sentido de vida, ela está diretamente ligada ao fato de que nós não estávamos pensando em o que fazer. De não ter nenhum planejamento, né? De não ter nenhum planejamento. Né? Isso. Então, temos o nosso propósito de vida hoje, mas eu tenho que ter um plano B, porque se eu não conseguir ter esse meu propósito de vida alcançado até lá, o que eu preciso, qual será o meu propósito de vida na minha velhice, né? Então, são pontos importantes e que eu gostaria de reforçar aqui, né? Já estamos caminhando já para o encerramento. São pontos que surgem, esses temas surgem de estudos internos entre os voluntários e que, naturalmente, em nenhum ponto é descartado o acompanhamento de profissionais ligados à saúde mental, os psiquiatras. Existem, como eu te disse, os psicogeriátricos, então são profissionais da área, médicos, psiquiatras, que cuidam separadamente dessa faixa etária de idosos, que eles já possuem técnicas avançadas para o manejo desse idoso. Também os psicólogos, é muito importante que eu me encontrei nesse momento, eu me encontrei esses questionamentos de vida logo na minha terceira idade, preciso procurar ajuda. Eu preciso saber gerenciar todos esses pensamentos que estão me visitando, essas questões que estão me visitando, porque, bom, cheguei até aqui, mas agora eu não sei como que é daqui para frente. Então, esses profissionais estão indicados para poder gerenciar esses momentos e auxiliar, né, nas suas técnicas todo o acompanhamento para que ele possa ter uma vida idosa, saudável e equilibrada, como a gente espera. E ligar para o Gavi também, né, Tom? Poxa, aí o Grupo Amor Vida, ele vem cumprindo esse papel, né, Cíntia, há mais de 20 anos. Nós estamos nessa batalha há muito tempo, uma batalha que para nós é muito enriquecedora, porque nos colocamos sempre à disposição daquelas pessoas que estão vivendo um momento de fragilidade emocional, para que eles possam, não encontraram, né, recursos saudáveis para que espaços saudáveis para o diálogo, seja na sua família, com seus amigos, nas suas comunidades, que ele não perca as esperanças ali, né? Ele tem toda a sua série de prioridades, mas que deixe ali o Grupo Amor Vida como a última prioridade, no sentido de que não encontrei ninguém para poder falar das minhas dores, das minhas angústias, do momento em que eu estou vivendo, né? Não consegui compartilhar com ninguém, então eu vou entrar em contato com o Grupo Amor Vida. E lá
é a certeza de encontrar voluntários capacitados, treinados para poder interagir com muito amor, com empatia, sem nenhum tipo de julgamento. A gente não está aqui para julgar ninguém. Então, que coloque dentro das suas listas de prioridade, né, o Grupo Amor Vida. Se não encontrou apoio em local nenhum para poder falar das suas dores, dos seus sentimentos, que a nossa instituição, ela todos os dias da semana, das 7 às 23 horas, temos voluntários disponíveis para poder acolher qualquer um que queira falar um pouquinho da sua dor. Uhum. Nosso número é o 0800 750 5554. Tá aí no chat, eu vi que alguns voluntários colocaram também, para quem quiser anotar. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode colocar agora no chat, que aí a gente responde, né, Tom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Agradecer também todo mundo que utilizou um pouquinho do tempo, né? Aqui, parabéns pela live. O pessoal gostou, viu, Tom? Obrigado. Obrigado mesmo. Excelente, tá ótimo. Realmente é um tema muito atual e mesmo que a gente não esteja vivenciando no momento, a gente conhece alguém e a gente vai chegar lá, né? Então, é isso que você falou, toda informação é válida para a gente envelhecer aí com a saúde mental em dia. Amei, vou me planejar para envelhecer, a Neuzinha falando. Parabéns, parabéns, muito bom. Bom, gente, acho que não temos perguntas então, né? Planejar a velhice é ótimo, isso mesmo, Carla. Tema muito importante. Parabéns pela abordagem. Bom, então vamos nos despedir. Quero te agradecer, Tom. Você é sempre muito solícito, atendendo aí as nossas solicitações. Foi uma live excelente mesmo, né? Vamos voltar depois nesse tema, porque eu acho que tem muito a ser falado, né? Podemos planejar até outra aí mais para frente. Agradecer a sua disponibilidade, todo mundo que ficou na live. Em setembro, eu vou avisar que a gente não vai fazer lives, mas a gente vai ter outras temáticas aí, porque aí a gente vai entrar no Setembro Amarelo, que é o mês oficial aí da prevenção ao suicídio. Então, fiquem ligados que vai ter surpresa aí. Não vou dar spoiler, não, tá? Foi excelente, Tom. Então, tá bom. Boa noite a todos. Tom, muito obrigada. Uma ótima noite para você também. Obrigado. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau, gente.